Olá, meus irmãos, minhas irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Me chamo Danilo Lopes, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Você que não me conhece, sinta-se em casa. Aqui toda semana nós postamos vídeos com a palavra de fé para edificação da sua vida e também vídeos agora falando das lições da EBD. Então eu posto vídeo falando sobre a lição dos adultos e vídeo falando sobre a lição dos jovens. Então já quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, compartilhar e comentar. Não custa nada para você. Todo esse processinho é 0800. Mas para gente que faz conteúdo aqui na plataforma do YouTube, é muito importante porque a própria plataforma vai entender que todo esse processinho é importante e aí vai divulgar para as outras pessoas que não conhecem o nosso canal. Então, como para você não custa nada, dá essa força para a gente aí, eu te agradeço demais. Inclusive, na descrição aqui do nosso canal do vídeo, na parte de baixo, você clicando na descrição, vai estar lá meu Instagram, meu Facebook, meu contato para agenda. Caso você tenha interesse ou disposição, eu prego nas igrejas, pela misericórdia de Deus, já há 7 anos, e vai ser um prazer estar aí pregando na sua igreja também. Bom, falei demais, prepare o coração, se arrume aí no sofá, na cadeira, no banco, ou lavando louça, prepare os ouvidos para que nós possamos aprender um pouco mais a lição de hoje. E a lição de hoje é missão transculturais no Novo Testamento. Texto áureo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Texto conhecidíssimo, nós chamamos de texto áureo da Bíblia Sagrada, está lá em João capítulo 3, verso de número 16. A verdade prática, a natureza missionária de Deus, pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário, e da igreja a sucessora desta sublime missão. Bom, vamos lá, como você já está acostumado, se você está vindo pela primeira vez, tem a playlist, clica lá que você vai ter acesso a todos os vídeos de forma gratuita, para que você possa crescer ainda um pouco mais no conhecimento que você tem. Nós teremos a introdução, depois são 3 tópicos, eu sempre menciono isso para a gente se organizar. 3 tópicos, desses 3 tópicos normalmente seguem com 3 subtópicos dentro do tópico. Então, primeiro tópico, o Deus missionário, revelado no Novo Testamento. Subtópico 1, a Bíblia mostra um Deus missionário. Subtópico 2, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. E subtópico 3, a igreja à luz dessa revelação. Depois partimos para o tópico 2, e o subtópico 1. Tópico 2 é missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos, completando com os subtópicos. Subtópico 1, nos evangelhos. Subtópico 2, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Felipe e Pedro. Subtópico 3, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. Para concluirmos, seguimos no último tópico, que é o tópico de número 3, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Os seus subtópicos, subtópico 1, nas cartas paulinas, subtópico 2, nas cartas gerais, e para aí sim concluirmos no subtópico 3, no Apocalipse, vindo com a conclusão. Que Deus nos dê uma boa aula e que tudo que for falado aqui seja para crescimento da sua vida, assim como tem sido da minha. E se porventura eu deixei de falar algo nesse vídeo, no final eu já quero te convidar também a escrever. Escreva aqui o que você achou importante, se de repente teve algum ponto que Deus falou contigo no particular e você quer compartilhar com a gente para somar nessa aula, mais pessoas vão assistir, então você também vai estar ajudando no crescimento, não só nosso, porque aprendemos juntos, mas de todas as pessoas que estarão participando, vendo, compartilhando e comentando sobre este vídeo. Bom, vamos lá. Na introdução, eu quero pegar só um pedacinho aqui da introdução. No Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Então, a aula passada, nós tivemos a aula sobre o Antigo Testamento. No Novo Testamento, ele já se inicia, o pontapé, o start, é quem? É Deus enviando Jesus. Então, o Novo Testamento se inicia nos Evangelhos com a chegada do Messias, a chegada de Jesus, o maior missionário de todos os tempos. Então, ele vindo para pregar o Evangelho, Deus enviando o seu único Filho, o texto áureo que nós lemos, João capítulo 3, versículo de número 16, mas
para somar, depois você leia João capítulo 20, versículo de número 21. Bom, e ele vindo, ele ensinando por 3 anos ou 3 anos e meio os discípulos a pregar, ele vai dar a ordem. Olha a ordem que Jesus vai dar. Mateus capítulo 4, versículo 19. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Você lembra quando Jesus vai escolher, está lá Pedro, Tiago, eles não pescaram nada a noite toda, não conseguiu pegar nada. Jesus faz um milagre, quando manda jogar a rede do outro lado, ele pesca, aquela pesca maravilhosa, e aí Jesus vai dizer para eles, vinde após mim, e não vos farei pescador de peixes, mas pescador de homens, ou pescador de almas. O que Jesus está falando? Que ele está indo primeiro, mas ele dando start, ele está autorizando nós irmos também atrás. É sempre Jesus indo na frente. Quando nós vamos evangelizar alguém, é Jesus que preparou esse cenário primeiro. Olha que coisa linda para você que prega, ou para você que ama a palavra. Sempre é Jesus preparando o cenário para que a sua palavra alcance as vidas. Jesus sempre estará na frente. Glória a Deus por essa palavra. Vale um glória aí. Escreve aí, glória a Deus. Vamos lá para o tópico 1. Vamos para o tópico 1. O Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia nos mostra um Deus missionário, subtópico 1. Eu marquei alguns pontos que eu quero frisar aqui. A Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse é um livro eminente, ou seja, atual, eminentemente missionário, ou seja, ele é 100% missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário. Aquele que envia, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João, capítulo 20, versículo de número 21, e mostrando que Deus enviou, João, capítulo 3, versículo de número 16. Desde o Antigo Testamento, nós vemos Deus enviando. Desde o Antigo Testamento, nós conseguimos ver na Sagrada Escritura o agir missionário de Deus. Nós vamos lá para Adão e Eva, nós vemos Deus indo atrás de Adão e Eva, mesmo eles tendo caído. Eles caíram porque desobedeceram a voz de Deus e mesmo assim Deus está indo atrás dele. Nós vemos Deus indo atrás de Abraão. Abraão era idólatra, mas mesmo assim Deus vai atrás, chama Abraão, faz uma promessa na vida de Abraão e envia. Deus vai, chama e envia. Essa é a ordem. Deus vai, chama e envia. E nós vamos ver desde Gênesis até Malaquias isso acontecendo o tempo todo, inclusive com o povo de Israel. Deus fez isso com profetas, com os reis, com os sacerdotes e conosco. Então, no Antigo Testamento, nós conseguimos ver esta missão. Como eu disse, e é uma frase que o meu ministério sempre diz, missões está no coração de Deus. E nós enxergamos isso o tempo todo no Antigo Testamento e também a partir de Jesus no Novo Testamento. Subtópico 2, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O ensino do Novo é totalmente missionário. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. É o que nós já estamos falando aqui, porque Jesus é o missionário por excelência. Então, se você quer uma referência de um missionário, olhe para Jesus. Claro que nós temos grandes missionários que influenciaram no mundo. Nós podemos pegar o caso de David Livingstone, muito famoso. Nós temos muitos outros, e tem um livro que eu acho que ficou no meu carro, tá ali. Tá aqui do lado, mas do lado assim eu não vou ser agora para pegar. Mas esse livro chama Heróis da Fé. Lá vai contar a história de homens de Deus que até morreram para pregar a palavra. Super indico para você. Eu vou colocar aqui na tela para você estar verificando a capa dele, mas é um livro extraordinário que vai fazer você chorar e ser diferente. Então, nós temos grandes homens na história que influenciaram e fizeram missão e estão fazendo até nos dias de hoje, mas quer ver um grande missionário? Olhe para Jesus. Começou a partir dele no Novo Testamento. Ele é o missionário por excelência. Resumindo tudo, ele é um missionário por excelência. David Livingstone, olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Olha que frase linda. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Concluindo o subtópico 3, para fecharmos o tópico 1, a igreja à luz dessa revelação. A igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada,
anunciar o evangelho a toda criatura. Esta é a mensagem que devemos pregar, a mensagem de Cristo. Cristo veio, morreu, ressuscitou, perdoou os nossos pecados, nos santifica a cada dia e tem um lugar preparado para nós morarmos com Ele no céu. Mas devemos permanecer fiel até a sua volta. Ele veio, subiu para a glória, mas Ele voltará para buscar a sua igreja. E a igreja tem esta missão, por que inacabada? Porque nós temos que pregar até Jesus voltar. Nós temos que pregar até a sua vinda. Então nós não devemos cansar. Não importa quão atual seja o mundo. A mensagem do evangelho tem que ser mais atual que o mundo. Não importa como o mundo vai se desenvolver. A mensagem do evangelho tem que ser pregado independente do ambiente, do local, da etnia, da classe, da cor. A mensagem do evangelho deve ser pregada. E a igreja está incumbida de fazer isso. Este dever é para a igreja de Deus. Então, é uma ação inacabada, porque hoje nós estamos pregando. Nesse momento, enquanto o vídeo está sendo gravado, tem um missionário em algum canto do país pregando a palavra, algum canto do mundo pregando a palavra, alguma igreja aberta fazendo culto pregando a palavra. Em algum lugar alguém está prestando uma assistência porque ouviu a palavra. Os hospitais, presídios estão sendo visitados nesse momento, eles sendo levados à palavra. A missão está no coração de Deus e tem que estar no nosso coração também. Tópico 2, espero que não esteja sendo rápido, qualquer coisa depois você comenta aí, que eu quero fazer sempre o melhor e ir aprimorando cada dia para entregar o melhor para você. Tópico 2, vamos lá. Missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Nos Evangelhos, subtópico 1. De acordo com os Evangelhos, Jesus é enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. É o que nós estamos trazendo até aqui. Jesus ele veio para morrer, mas ele ensina. E depois que ele ensina, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele só envia porque ele veio. E quando ele veio, ele ensinou. Ele ensinou os discípulos, entre 3 anos e 3 anos e meio, ele ensinando os discípulos, para que depois ele enviasse os discípulos, e para que essa mensagem fosse tão atual ao ponto de nós sermos enviados hoje. Hoje é o nosso dever de ir. Grave isso no seu coração, querido professor, anote isso também, e você também, aluno. Hoje o dever de ir é nosso. Os apóstolos fizeram, os discípulos fizeram, os pais da igreja fizeram. Hoje é o nosso dever de ir pregar o evangelho a toda criatura. A ordem está nos evangelhos devido à sua importância. Olha que interessante. Não por acaso, esta ordem de ir pregar está no evangelho de Mateus, Mateus 28, 18. Evangelho de Marcos, Marcos 16, 15 a seguir. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, do versículo 44 a seguir. Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20, do versículo 21 a seguir. Você percebeu? Isso é unânime. Em todos tem a ordem de ir e pregar a palavra dele. Por quê? Devido à sua importância, todos registraram esta ordem. Para não ter nenhum engraçadinho hoje, no ano de 2023, quando estou gravando esse vídeo, e falar assim: não, já foi, já aconteceu, ô Senhor, envia os teus anjos. Não envia anjo, Deus vai enviar você. E através de você, ele vai manifestar o poder dele na vida dessas pessoas que precisam receber a palavra. Volto a dizer, não por acaso está registrado nos 4 evangelhos, devido à importância desta ordem. E não é um pedido, é uma ordem, é uma ordenança. Ide. Jesus não perguntou como nós estávamos, ele está falando: vai, enquanto há tempo, faça, enquanto é tempo, fale, enquanto é tempo, evangelize, pregue a minha palavra. Glória a Deus. Subtópico 2, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Felipe e Pedro. Vamos lá. Na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos, em todos os tempos. Não é diferente de hoje, mas vamos lá. Nesse sentido, Felipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. Felipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja
primitiva. Ele foi até ali a estrada de Gaza, pregando a palavra, aonde era a região dos filisteus. Lembra de Sansão, quando vai lá em Gaza e arranca o portão, coloca nas costas e sai com o portão? Então, Felipe pregou lá, aonde ele encontrou no meio do caminho um eunuco. Você lembra? Ele era um alto oficial, está lá em Atos dos Apóstolos, logo no comecinho, aonde ele vai pregar a palavra para ele, e depois, pelo Espírito Santo, ele vai ser transportado, teletransportado para Azoto, se não me falha a memória. Essa narração está em Atos, capítulo 8, a partir do versículo de número 26 a seguir. Depois você lê com calma aí, querido professor e querido aluno também. Mas assim começa a extensão ou a expansão da mensagem de Cristo, ali já no Antigo Testamento, após a morte de Cristo e com os apóstolos seguindo. Eu fiz uma anotação aqui, mas eu não consigo entender a minha própria letra. Ah, tá, achei. Entendi. A minha letra parece um eletrocardiograma, tá, irmãos? Então não liga não. O que eu escrevi foi aqui, ó. A mensagem é para todos. E aí eu frisei uma partezinha do livro que eu vou ler para você. Deixando claro que sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independente da sua nacionalidade. A mensagem de Deus é para branco, para preto, para azul, é para brasileiro, para japonês, para americano, para rico, para pobre, para saudável, para doente. A mensagem do Evangelho é para todas as pessoas. E quem não leva a mensagem é porque, de fato, é essa pessoa que está doente. Subtópico 3 do tópico 2. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. Falamos sobre Felipe e Pedro, agora vamos ver sobre Paulo e Barnabé. Apóstolo Paulo, você já conhece, era o grande perseguidor da igreja. Ele consentiu na morte de Estevão. Ele vai narrar isso em Gálatas, ele não faz questão de esconder isso, de que por falta de conhecimento, essa é a expressão que ele vai usar, por falta de conhecimento, ele agiu da forma que agiu. Mas ele se considera o menor de todos, mas reconhece a sua chamada. Deus o chama, o vocaciona. Atos capítulo de número 9. Deus vai ter um encontro com ele no caminho de Damasco. Você conhece também a história, querido professor, e você, querido aluno e aluna. A partir desse momento ele vai ser separado para uma obra. Deus vai dizer, olha o que Deus vai dizer, ele é para mim um vaso escolhido. Paulo vai começar a sua jornada junto com Barnabé. Paulo vai começar a sua jornada junto com Barnabé, expandindo também, atingindo a Antioquia, aonde tem a primeira igreja missionária de natureza gentílica. Essa afirmação você consegue confirmar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo 1 ao versículo 4, mas leia Atos dos Apóstolos todinho, é algo que vale a pena. Então, normalmente a gente fala assim, lê desse versículo a esse versículo do capítulo tal. Eu já falo o seguinte, irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Então, se está fazendo alguma menção em Atos, leia Atos inteiro. Se está fazendo menção em Marcos, leia Marcos inteiro. Você só tem a ganhar com isso. Você não vai perder nada, você só tem a ganhar. E sempre que você lê a Bíblia, ela tira algo de você para colocar algo de Deus. Tópico 3, vamos lá para o tópico 3. A missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Falamos até agora há pouco, então, sobre Atos dos Apóstolos. Agora vamos entender sobre as cartas e, por fim, sobre o Apocalipse. Nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Então, na mente de um missionário, ele escreveu para lugares que ele foi. Ele está escrevendo e seu objetivo é instruir em assuntos doutrinários e práticos do dia a dia da vida de um cristão, referente e para as igrejas que ele plantava. Então, Paulo ia até um local, plantava uma igreja, e depois ele já ia para outro, plantar outra, mas aonde ele sentava, inspirado por Deus, e escrevia cartas para corrigir as dificuldades que a igreja passava, ou para alertar em devidos problemas que poderiam surgir se a igreja não mudasse. O exemplo disso é a carta aos Romanos. Ela é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. Aí tem a carta de Éfeso, enfim, Paulo escreveu 13 cartas e volta a dizer, leia com calma,
Cada uma dessas cartas vai acrescentar muito na sua vida e no seu ministério, e cada uma delas Deus vai te ensinar demais. Cartas gerais, subtópico 2. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões, como por exemplo, a carta aos Hebreus demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor, a qual, uma vez aceita a missão de Deus, nos levará para o centro da vontade de Deus, para realizar a sua vontade como lhe agrada. É a dificuldade que nós temos hoje. Nós chamamos de sincretismo religioso. Hoje, na atualidade, muitos irmãos querem trazer para suas igrejas questões e tradições que é do povo judeu. Então, nós temos igrejas que o pastor usa aquela quepá, usa aquela, esqueci o nome agora, que joga por cima aqui, como se fosse uma orlinha pequenininha, eu esqueci o nome, mas você sabe qual que é, né? Que joga sobre o pescoço. As pessoas estão usando, daqui a pouco estão com chifre, daqui a pouco estão montando arcas. Então, nós temos que tomar cuidado. A carta aos Hebreus é uma carta que vai fazer essa distinção do que era usado no Antigo e do que precisa ser usado no Novo. E se você ler ela com calma, você vai aprender isso. Essa era a intenção de Paulo. Olha a importância de nós entendermos para quem Paulo está escrevendo, o motivo que Paulo está escrevendo, o propósito que Paulo está escrevendo, o período em que Paulo está escrevendo. Nós devemos compreender isso. Paulo era um missionário ensinador. Então ele estava ensinando e instruindo a igreja em relação a como viver de uma forma que agradasse a Deus. O exemplo também é a própria carta de Tiago. Se você ler a carta de Tiago, ela contém sabedoria prática para o dia a dia, de como nós podemos viver o evangelho de Cristo. Danilo, eu estou com dificuldade, eu preciso compreender como viver o evangelho. Uma das cartas que vai te auxiliar para nós é a carta de Tiago. Nós temos também quando Paulo escreve para Timóteo em relação aos obreiros, em relação àqueles que buscam o episcopato, como Paulo diz, sabe? Nós temos presbíteros, pastor, evangelista, diácono, nós temos lá Timóteo, nós temos também a carta de Tito. Então são cartas que vai te orientar em relação ao lado ministerial. Carta de Tiago vai te auxiliar em relação à prática de vida ou de vivência em relação ao evangelho, de como agradar a Deus. Assim como a carta de Pedro. Pedro, escrevendo as cartas dele, ele mostra a posição do povo de Deus em relação à esperança e à vinda do Senhor. Então, Paulo vai mencionar sobre a vinda, Pedro vai mencionar sobre a vinda, Daniel, no Antigo Testamento, vai mencionar sobre a vida. Você percebe que eles vão se conectando um ao outro. Por isso que é importantíssimo você ler a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Faça anotações, sem pressa, vai escrevendo. Quer ver? Eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Que essa aqui é nova. Essa é nova. Mas você pode perceber, eu vou marcando tudo. Eu marco essa aqui, essa página ainda tá bonita. Porque tem umas que eu risco, puxo, traço, eu dobro. Por quê? Para me entender melhor o que Deus está falando, o que Deus está me mostrando ali no texto, para que eu possa depois aplicar melhor para a igreja de Deus, para que os irmãos consigam compreender. Faça isso, irmãos. Não tenha medo de fazer isso. Compre uma Bíblia só para você rasurar, para você marcar, porque te ajuda a fixar também. E por último, no Apocalipse. Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada do destino de toda a raça humana. Lá tem carta às 7 igrejas. Depois você lê Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3. Vai estar destinado às 7 igrejas de Deus ali na Ásia. E essas igrejas são vistas como missionárias. Igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Apocalipse 5, versículo 9 ao 10, 7, versículo 9, 11, versículo 15, de Gênesis a Apocalipse. Missões está o tempo todo sendo praticado. Então, por que você não vai praticar? Você vê Deus enviando pessoas, você vê Deus enviando o seu único filho, e agora Deus deseja enviar você. Não importa se é na faculdade, se é na escola, se é no serviço, não importa se é dentro da sua casa, se é na vizinhança, apenas faça o ID do Senhor. E que Deus te abençoe muito.
Gostou desse vídeo? Já segue gente aqui para receber mais vídeos como esse. Que Jesus Cristo te abençoe todos os dias. Um beijo no coração, fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.